Boa noite, alunos. Está começando mais uma aula. Eu sou o professor Pedro e a gente vai estudar hoje algumas mutações genéticas. A gente vai entender o que são essas mutações e eu vou apresentar para vocês as mutações gênicas e cromossômicas, tá? Para começar, na aula passada, a gente estudou um pouco sobre essa célula aqui, que é a célula eucariota, né? E dentro dessa célula, que existem várias organelas, a gente tem uma organela que é muito importante, que é o núcleo celular. E o núcleo celular, ele é o responsável por trazer o comando da célula. Ele vai me dizer quem está precisando do quê, o que eu tenho que fazer com o quê. Então, ele é o chefão da célula. E dentro desse núcleo, a gente tem a nossa estrutura principal do organismo, que é o DNA. O DNA, ele tem a função de carregar as informações genéticas que os indivíduos possuem. Então, se eu tenho meu cabelo é preto, o cabelo da Rafaela é loiro, o cabelo da Kendra é ruivo, né? Quem faz essas características, tirando a tinta, é o nosso DNA, né? Ele que vai me dizer que eu tenho um olho preto, a Kendra já tem um olho verde, a Rafaela já tem um olho castanho. Então, ele carrega a nossa informação genética e ele está presente dentro daquela célula que a gente viu, né? Ali no núcleo. E nós vimos também que essa estrutura, que o DNA, ele é formado por uma estrutura. E nós vimos também que o DNA, e nós estudamos também a estrutura do DNA. A gente viu que ele é formado por bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas são ligadas por pontes de hidrogênio, né, formando ali uma dupla hélice com uma fita dupla. A gente tem uma pentose, que é um açúcar com 5 carbonos, e a gente também tem um grupo de fosfato, como mostra aqui nessa imagem. A gente tem o nosso grupo de fosfato, nós temos aqui a nossa pentose e as bases nitrogenadas, que são a adenina, timina, guanina e citosina. Lembra também do truque que eu ensinei para vocês para decorar elas? É Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. Também um ponto importante para a gente rever é que a adenina e a timina, elas são ligadas em duas pontes de hidrogênios. Já a guanina e a citosina são ligadas em 3 pontos de hidrogênio. Olha? E na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre as mutações genéticas, né? A gente vai ver as classificações das mutações e como que ocorrem essas mutações e de onde vêm essas mutações genéticas. Mas quando eu falo em mutação, a cabeça de vocês deve se embaralhar toda, né? Deve pensar, o que é isso? Lá vem o professor com um monte de nome difícil. Mas não, gente. Vocês já sabem sim, sabe? Porque todo mundo já assistiu esse desenho do X-Men. Esses personagens, eles são seres mutados, que sofreram alteração no seu DNA. Então, quando eu falo em mutação, eu quero dizer que o DNA do indivíduo, ele sofreu um tipo de alteração, que pode ser tanto positiva quanto negativa para o indivíduo. Isso vai variar de caso em caso. Então, as mutações são até alterações no material genético, no DNA do indivíduo. Então, eu tenho um indivíduo com o DNA, e esse DNA, ele vai mudando ao longo do tempo. E essas mudanças que ocorrem no material genético, a gente fala que são mutações. E essas mutações, elas são classificadas em 2 tipos. Eu vou ter a mutação gênica e a mutação cromossômica. A mutação gênica é aquela alteração que ocorre na estrutura do gene. Ai, meu Deus, lá vem o professor com nome difícil. Gente, o gene, ele é um segmento do meu material genético. Eu tenho meu DNA inteiro, e aí no meio ali, em pedacinhos, eu vou ter esse gene. E esse gene é um pedaço do DNA que vai codificar uma molécula, uma proteína que seja importante para o organismo. Por exemplo, eu vou ter uma proteína, um gene, que vai codificar a proteína que vai dar as cores dos meus olhos, né? Eu vou ter uma proteína, um gene que vai codificar uma proteína que vai
me dar os cabelos lisos ou cacheados. Então, a mutação gênica, ela ocorre na estrutura do gene, no pedaço do DNA, e não no DNA inteiro. E aí, como a gente falou, nós temos aquelas sequências de bases nitrogenadas, né? Que o nosso DNA ele é formado por bases nitrogenadas. E essas mutações gênicas, elas vão acontecer justamente na frequência de bases nitrogenadas. A regra básica para o DNA é o número de adenina é o mesmo número de timina e o número de citosina é igual ao número de guanina. Então, se eu tenho uma mudança nessas bases nitrogenadas, eu vou ter uma mutação gênica que vai acontecer no gene, que é um pedaço do DNA que codifica uma molécula. Um exemplo de mutação gênica é a doença chamada albinismo. Essa doença, ela vai acontecer lá na enzima que é produzida, chamada tirosinase. E essa enzima, ela é responsável por quebrar, por transformar o aminoácido, a proteína tirosina. Essa proteína tirosina, ela é a melanina, tá? Então, se eu tenho uma enzima que ajuda a quebrar a melanina, né, tenho ali uma mudança, eu não vou ter uma produção de melanina suficiente para o meu organismo, tá? Eu trouxe até aqui para vocês esses dois exemplos, dessa criança e desse gorila. Esse gorila, ele existiu, né? Ele faleceu em 2003, mas ele era conhecido como gorila de floco de neve, porque ele sofria de albinismo, tá? E aí as características, gente, nós temos pessoas que são bem brancas, que têm poucos pelos, tá? E isso é um problema para a saúde, porque a melanina, ela é muito importante para a proteção de pele, tá? É até estudado que essas pessoas que sofrem dessa doença acabam tendo uma chance maior de ter um câncer de pele, tá? Porque a melanina, ela protege a nossa pele contra os raios do sol. Outra mutação é conhecida como mutação cromossômica. Essa mutação eu já vou ter uma alteração ou na estrutura do cromossomo ou no número de cromossomos, tá? O nosso cromossomo, gente, ele é o nosso DNA compactado. Lembra sempre do bombril. Finge que você está aí na sua casa com um bombril, né? Uma palha de aço. À medida que você vai fechando a palha de aço, vai sendo o seu cromossomo. Quando você solta um pedacinho daquela palha de aço, ali vai ser o seu DNA, tá ok? Então, essa mutação cromossômica acontece ali no cromossomo, ou na alteração de números, ou na estrutura do cromossomo. A gente já viu que as espécies diploides, elas são compostas de 46 cromossomos, sendo 23 pares, tá? Então, pode ter alguma doença que tenha alteração aí nessa quantidade de números. Uma delas é a síndrome de Down. A síndrome de Down, ela é uma mutação cromossômica. Por quê? Como a gente falou, os seres humanos, né, os seres diploides, são compostos de 23 pares de cromossomos, tá? Já as pessoas que sofrem de síndrome de Down, eu tenho lá no cromossomo 21 um trio de pares de cromossomos. Eu vou ter 3 cromossomos em vez de 2, tá? E aí essa alteração no número que vai sofrer aí, essas pessoas vão sofrer de mutação cromossômica, tá? As origens da mutação, gente. Como que acontece essas mutações? Eu posso ter ela de forma espontânea, que ocorre por acaso, tá? Pode haver, por exemplo, durante a duplicação do meu DNA. Quando ele está naquele processo de abrir as fitas e acrescentar as novas frequências de bases nitrogenadas, pode ser que ali eu tenha um acréscimo de base nitrogenada errado. E isso vai me gerar uma mutação gênica, tá? Ou também, né, na divisão celular. Pode acontecer naquele processo de crossing over, que é a troca das perninhas do cromossomo.
Ali, na hora, eu posso ter alguma falha que vai me gerar uma mutação cromossômica, que pode ser tanto numa estrutura ou no número de cromossomos, tá bom? E também tenho as mutações que são induzidas, que são aquelas provocadas, geralmente por substâncias químicas e principalmente por radiação. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu imagino que sim, sobre o acidente da usina em Chernobyl, que hoje a cidade não tem habitantes devido a esse acidente e um grande número de radiação que tem ali. E essa radiação, quando a gente tem muito contato com eles, podem gerar algumas doenças, como, por exemplo, o câncer, tá? E outra também, que ficou muito conhecida lá em algumas crianças que presenciaram esse acidente, elas desenvolveram essa doença, que é chamada de hiperdonia. E desenvolveram essa doença que é chamada de hiperdontia. E essa doença, ela vai ser responsável por ter um crescimento de dentes em diversos lugares da boca e não naquela tradicional que a gente tem tudo bonitinho, certinho, tá? Como mostra na imagem aqui da criança ao lado. E eu vou ter também as mutações silenciosas, que são aquelas que ocorrem a qualquer momento e a qualquer instante. Só que essas mutações silenciosas, elas são chamadas assim porque ela não tem uma alteração grave, tá? Ela ocorre a mutação, mas não altera a característica do indivíduo, tá joia? Eu vou deixar aqui para vocês, como recomendação, alguns filmes e séries que vocês podem assistir que retratam um pouco dessas questões de mutações. E são assim, por exemplo, essa série Orphan Black, eu sou muito fã, porque retrata mesmo essa questão de mutação dentro do laboratório, né? Como que é pesquisado isso, é bem legal. E principalmente essa série da HBO, que é chamada de Chernobyl, que conta um pouco lá do acidente da usina, que hoje, até hoje, tem alguns danos. Até mesmo no Brasil teve um caso também de usina, né, que estourou, e isso até hoje afeta as pessoas com bastante câncer, essas coisas, tá? E aí, como vocês adoram as nossas atividades, ó, para ficar tudo fresco e gravado aqui na cabeça de vocês. Então, vamos lá. Primeiro, relacione as colunas de acordo com os tipos de classificação. Origem das alterações do DNA. Então, eu tenho aqui a minha primeira coluna e a minha segunda que eu vou relacionar. Tá? Mudança no DNA por conta do contato à área com alta radiação. É uma mutação induzida, que é aquela que é causada por alguma substância química e por radiação. Então, aqui é 3. Alteração que acontece por acaso no DNA durante o processo de divisão celular. Essa é espontânea, que pode acontecer a qualquer momento ali. Mudança do número de cromossomos. Mutação cromossômica, que é aquela que pode tanto ocorrer, né, na mudança dos números, quanto na estrutura do cromossomo. Segunda atividade. Como discutido dentro de sala de aula, mutações são alterações causadas no DNA, resultando numa mudança que pode ocasionar doenças, síndromes, entre outros problemas. Descreva como essas mutações podem ser classificadas e dê exemplos. Eu vou ter umas mutações gênicas, que acontece na estrutura do gene, que é um pedaço do DNA. Um exemplo é a doença do albinismo, e eu vou ter a mutação cromossômica, que acontece a alteração no número ou na estrutura do meu DNA, que é o caso da síndrome de Down, que lá no cromossomo 21 eu vou ter um trio de cromossomos em vez de ser um par. Então, essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau!